Bom dia a todos. Estamos aqui hoje no terceiro dia de reflexões em torno da obra Para a Vida Toda, Valer a Pena Viver, um pequeno manual para envelhecer com alegria, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Hoje, então, nós vamos fazer um breve comentário para nossa reflexão a respeito ainda da segunda parte, né, da parte introdutória, da parte 1. E nessa parte, a doutora Ana Cláudia vai iniciar justamente falando que, por volta de 1987, o médico gerontólogo Alexandre Kalash, que é um médico importante porque ele já dirigiu até mesmo o programa de envelhecimento e curso da vida da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, ele anunciou em um artigo, né, as novidades daquela época que acabaram funcionando como uma espécie de profecia sobre o futuro. Ele afirmava que o país, no caso o Brasil, encontrava-se em franco envelhecimento e ele recorria para isso, né, aos dados demográficos da época. E ele ressaltava, né, nesse seu estudo, que na década de 50, ou mesmo na década de 60, nós éramos uma população bastante jovem, com altas taxas de fertilidade e taxas de mortalidade que começavam apenas a diminuir. Foi nos anos 70 que esse cenário mudou, né? Para o país como um todo, as taxas de fertilidade diminuíram cerca de 30% entre 1970 e 1980, e essa diminuição ela foi observada tanto nas zonas rurais quanto nas zonas urbanas. É óbvio que o envelhecimento da população é uma consequência natural dos avanços nos cuidados com a saúde. Entretanto, a gente sabe que o envelhecer está cercado de uma série de outras questões que podem acontecer, né? Alguns problemas de saúde, algumas questões que são naturais e que podem acontecer. A verdade é que houve uma mudança nesse cenário, porque se antes a população brasileira morria, né, agora não, agora ela envelhecia. Então, isso significava o quê? Que ela adoecia, mas não morria. E aí, em termos práticos, né, quando a gente pensa num país como o nosso, né, como o Brasil, que é um país marcado pela desigualdade, por uma série de questões sociais, isso traz um plus, porque você envelhece, mas não necessariamente com a questão da qualidade, né? Então, é claro que a gente sabe que há doenças crônicas que vão acontecer em função desse aumento de sobrevida populacional. Então, é natural que a gente perceba mesmo um aumento na ocorrência de doenças neurodegenerativas, de câncer, doenças cardiovasculares, mas ainda assim a gente vê acontecendo no nosso país, né, a permanência de mortes em decorrência de doenças infecciosas, parasitárias, decorrentes da desnutrição, marcos ainda desse subdesenvolvimento que a gente ainda mantém, de certa forma, em nós. Kalash, né, o médico gerontólogo que ela inicia falando no capítulo, ele ainda sinalizou que desde a década de 50, a maioria dos idosos vive em países em desenvolvimento, né? E isso é uma característica importante, porque a forma como esses idosos são tratados nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento é completamente diferente. E a verdade é que parece que essa ficha não caiu para muitas pessoas, né? Se a gente for pensar em termos de América Latina, as estatísticas que a doutora Ana Cláudia coloca aqui para a gente é que nos 20 anos entre 1980 e 2000, calcula-se que a população da América Latina tem aumentado cerca de 120%. No entanto, o crescimento da população acima de 60 anos ficou perto de 236%, ou seja, quase o dobro do aumento percentual de aumento da população como um todo. Ou seja,
Se a gente for traçar um paralelo e estimar que isso vai se perpetuar, a longo prazo, né, as perspectivas são ainda mais impressionantes. Então, a gente precisa estar preparado para esse envelhecimento populacional. E é importante que a gente consiga dar atenção, né? Porque, como eu disse, né, no nosso encontro de ontem, hoje somos nós a buscarmos, né, melhor qualidade de vida para os nossos idosos, mas amanhã seremos nós a fazer parte dessa estatística. E como nós queremos ser tratados? Será que nós vamos querer ser tratados da mesma forma como nós estamos tratando os nossos idosos hoje? Então, essa pergunta a gente tem que se fazer, né? E a gente precisa entender que o mundo da pessoa que envelhece guarda mistérios, a começar pelas mudanças biológicas. Como a gente pensa, por exemplo, no cuidado de doenças simultâneas que vão aparecendo, né? Como harmonizar os relacionamentos que vão acontecendo ao longo da vida? Porque, inicialmente, para aqueles que optam por uma vida, né, numa familiar tradicional, ali marido, filhos, é aquela relação. Para aqueles que apostam numa vida sem essa constituição familiar, né, que a gente convencionou como um padrão, ainda assim, há várias formas e outras pessoas vão se agregando, vão entrando, e à medida em que vai envelhecendo, é natural que haja uma espécie de perda de autonomia, né, que seria essa capacidade de tomar decisões, e também independência. Então, como equilibrar isso, né? Como equilibrar, manter uma certa autonomia, uma certa independência, apesar de alguns limites físicos, alguns limites, né, que podem ser capazes de afetar essa autonomia, né? Como a gente pode equilibrar isso? Então, essa é a matéria-prima de toda pessoa que trabalha com a população idosa, e isso deve ser reflexo, assim, isso deve ser ponto de reflexão, de discussão nas famílias como um todo, né? Porque a verdade é que muita gente pensa assim, mas existem os médicos, tem os profissionais de saúde para resolver isso. Mas a gente ainda está num país em que os profissionais de saúde são muito despreparados para lidar com essa população idosa, em todos os sentidos, né? A verdade é que, quando a gente pensa até mesmo assim, no uso de medicamentos para a população idosa, é uma coisa complexa, porque se nós pegarmos os estudos clínicos da maior parte das indústrias farmacêuticas, grande parte dos estudos clínicos foram realizados usando uma população de meia idade, uma população jovem. Raros estudos são realmente conduzidos, né, com a população idosa. Em função até de características bastante peculiares, os idosos eles acabam entrando como critério de exclusão para boa parte de estudos clínicos que são realizados. Entretanto, eles são usuários desses medicamentos, né? Então, eles precisavam ser olhados com maior atenção. É uma população que requer maior atenção, né? Porque cerca de 1/3 de todos os estudos clínicos que são conduzidos hoje no mundo, eles excluem os idosos. E aí a gente pergunta assim, e aí, como é que faz, né? É uma população que está realmente muito mal representada nesses ensaios clínicos. E os efeitos adversos dessa conduta, eles podem ser muito graves, né? Os médicos e especialistas e os generalistas ainda são treinados em terapêuticas que são baseadas apenas nos resultados obtidos a partir dessas pesquisas que são realizadas com públicos mais jovens. Somado a isso, né, a gente percebe que poucos profissionais recebem realmente uma formação adequada a respeito desse processo fisiológico do envelhecimento e das suas consequências naturais sobre os órgãos vitais, como rins, fígado, dos efeitos do tempo sobre o sistema nervoso, cardiovascular, imunológico e hormonal. Então, é como se hoje, né, na sociedade, nós tivéssemos pessoas muito despreparadas conduzindo essa população idosa. É como se fossem cegos conduzindo cegos. E por isso que é tão importante que a gente não tenha medo de falar sobre o envelhecer, que a gente seja capaz de, sim, de encarar, de refletir, de estudar e de entender esses processos, para que a gente promova, assim, melhor qualidade de vida para uma fase da vida que é tão importante como qualquer outra.
né? Uma vez, uma pessoa, né, da minha família, se reportando a uma outra, virou para mim e falou assim: ah, mas não tem problema, não, porque ela já viveu tudo que tinha para viver. Quem somos nós para definir o quanto que uma pessoa tem para viver? Nenhum de nós pode dizer isso. Na verdade, é a própria pessoa que tem que limitar, porque enquanto estamos aqui, estamos vivos. E aí é onde a doutora Ana Cláudia vem falar da vida em plenitude. Eu uso muito esse termo, né? Vamos viver plenamente, porque nós temos que ter uma vida plena. E muita gente se equivoca quando escuta a gente falar assim, ah, vida plena. As pessoas acham que uma vida plena é uma vida isenta de dificuldades, uma vida plenamente feliz. Mas isso é impossível, isso não existe, né? Eu acho que nem nos contos de fada existe essa felicidade plena o tempo todo, né? Eu gosto muito da definição que a doutora Ana Cláudia traz aqui no livro, que ela diz para a gente assim, olha, o que significa viver em plenitude? Significa viver intensamente todo o nosso tempo de vida, com seus altos e baixos, conscientes da bênção que é estar aqui e agora. E aí, dentro desse sentido, né, diante de tanto despreparo, é natural que a gente encontre, né, na sociedade pessoas menos comprometidas com a saúde que passaram a acreditar que existem fórmulas mágicas para apagar, né, décadas de escolhas erradas que fizeram em relação ao seu próprio corpo. Como se tudo pudesse ser resolvido por remédios de última geração, vitaminas e soros milagrosos, por procedimentos estéticos, né, plásticas e coisas, né, mirabolantes assim que surgem a cada dia. A observação da doutora Ana Cláudia é que essas medidas oferecem mais riscos do que benefícios. E o que ela diz é o seguinte, que só envelhece bem quem viveu em plenitude cada dia da sua vida. E aí, mais uma vez, eu reforço, viver em plenitude não é viver naquela ideia fantasiosa do felizes para sempre, não. O viver em plenitude é realmente viver todo o nosso tempo de vida, com seus altos e baixos, conscientes da bênção que é estar no aqui e no agora. E aí ela cita o caso de uma paciente que ela tinha, que o nome dela era chamado Maria Lavadeira. Essa paciente ela teve 9 filhos, e ela criou esses 9 filhos lavando roupa para fora. Foi dessa forma que ela criou seus 9 filhos. A sua filha mais nova, né, a nona, ela fez o parto sozinha em casa, apenas com as outras crianças. Com a sabedoria que ela tinha lá, ela encontrou uma tesoura, ela aqueceu no fogão a lenha, e usou uma lâmina quente para cortar, né, o cordão umbilical do recém-nascido. Ela deu de mamar, acomodou ali num bercinho que ela tinha arranjado e foi fazer o almoço. Essa mulher, ela nunca teve escolhas. Ela lavava roupa, que era o que ela fazia, para poder cumprir o seu grande objetivo, que era criar os seus filhos. A doutora Ana Cláudia diz o seguinte, ela pensa que essa pessoa ela não ficou devendo nada à vida, porque o viver em plenitude é algo que é individual. O que é plenitude para você é diferente do que é plenitude para mim. Né? E é diferente do que é plenitude para a doutora Ana Cláudia. A verdade é que cada um de nós tem uma história, uma trajetória, e a nossa percepção de vida, né, a plenitude é a gente conseguir viver com os recursos que a gente tem, nas condições que a gente tem, da melhor forma possível. E a pergunta, né, que fica diante, né, dessa dona Maria Lavadeira, que a doutora Ana Cláudia cita aqui, e dessa definição que ela nos traz de viver em plenitude é: será que nós somos o tipo de pessoa capazes de encarar o que a vida nos propõe e fazemos o melhor que podemos com isso? Será que você é capaz de fazer o melhor possível com aquilo que a vida te proporciona? A verdade é que isso nem sempre é simples. Há pessoas que simplesmente não têm escolha. Por exemplo, mulheres que tiveram filhos desaparecidos, né? Por exemplo. Tem pessoas nesse caso passam anos de sua vida à espera de um reencontro, né? Então é como se a vida entrasse ali num compasso de espera,
por algo que a gente nem sabe se vai acontecer. É uma expectativa que aquilo aconteça para que a vida possa voltar a fazer algum sentido para essas pessoas. Pessoas assim não costumam ter muitas escolhas, né? Porque passam por situações extremamente, né? São situações assim que são marcos realmente existenciais. Mas a verdade é que a maioria de nós temos escolha. A maioria de nós temos a possibilidade de fazer escolhas, ainda que essas escolhas não sejam fáceis e exijam de nós certos sacrifícios. Enredados nessas escolhas, muitas vezes entramos em outro labirinto, o da angústia de perseguir algumas metas que são aparentemente impossíveis. Talvez a mais significativa delas seja o controle das emoções, que muitas vezes nos leva a treinamentos mentais exaustivos, embasados por afirmações positivas, o uso abusivo de antidepressivos e remédios para a ansiedade. Criou-se uma cultura hoje de que a gente precisa ser feliz. E aí a gente precisa refletir sobre isso, né? Porque essa ditadura da felicidade ou da estabilidade emocional, ela revela-se muitas vezes como uma espécie de escravidão permanente, porque a gente fica o tempo todo querendo corresponder a um padrão que a gente acha que é certo, né? E isso nos priva de viver o que a vida nos oferece, o que pode ser bom e também o que pode não ser, porque a vida é isso, né? É alegria, mas também é tristeza, né? É sucesso, mas também é fracasso, né? Então, é essa dicotomia da vida que nos faz crescer. Não dá para a gente querer ter uma vida que seja fantasiosa, que seja, porque eu tenho que ter uma vida plenamente equilibrada, feliz o tempo todo, harmonia. Isso não é vida real. A gente precisa entender que vai ter dia que a gente vai estar bem, tem dia que a gente não vai estar bem, tem dia que vai estar dando para levar melhor determinadas coisas, outros dias não estarão. E a gente tem que aprender a se equilibrar e aprender a viver plenamente as situações da vida, olhando de forma lúcida para a nossa existência. Por isso que é tão importante o conhece-te a ti mesmo, porque ele não nos permite a ilusão. Tem muita gente que fica tão ansioso, né? Mas porque eu tenho que ser feliz, porque eu tenho... E, assim, e aí vai buscar a saída, né? No antidepressivo, vai buscar em respostas fora daquilo que ela precisa buscar dentro. Ela precisa se perguntar: tem alguma causa para essa minha angústia? Como eu posso fazer para não ficar tão angustiada? Será que não são realmente as situações da vida que me propiciam essa angústia? Então, o que eu posso mudar nessa minha dinâmica de vida para que eu tenha menos angústia? Para que eu tenha mais alegrias? Para que eu tenha mais momentos felizes? Porque muitas vezes a gente fica tão escravo, né, dessa felicidade aparente que a gente deixa de viver o real. E é essa advertência que a doutora Ana Cláudia nos faz nesse capítulo, nos convidando a ter uma vida plena. E ter uma vida plena é viver a vida real dentro de todas as possibilidades que ela nos dá. Então, o que eu desejo para vocês hoje é que vocês tenham um dia pleno, que vocês consigam ter lucidez em todos os atos do dia, que vocês consigam, né, se perceber ao longo do dia, todos os movimentos, todas as ações, sem julgamento e sem culpa, sem condenação, mas percebam-se vivos e estejam atentos, porque viver é uma dádiva, é uma bênção, que a gente não desperdice essa bênção, que a gente aproveite cada momento. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe. Até amanhã.